Gravando agora. Ó, povo do bem, esse aqui é o link, tá lá no Delta, tá? Vamos colocar os nomes aqui. Esse aqui são os alunos que me entregaram, ou seja, só 3 grupos me entregaram. O da Maria, que é o da Letícia e o da Ju, do Caleb, do Enzo, do Gabriel, Gustavo, o Rafael e o da Gi. Não, que é o mesmo. Vocês mandaram 2 trabalhos. Então, gente, tá faltando uma galera e hoje é o prazo final, tá? Então se aprumem. Quem não tá aí, informa o amigo, ok? E pode enviar até hoje, tá ok? Ó, não vou lembrar de nome de cabeça, mas tem uma galera que a Bruna não entregou. Deixa eu ver se consigo lembrar. O Gabriel, que magicamente nunca está nas aulas, mas sempre está nos grupos, né? Ele age de maneira mágica nos grupos, né? Na confecção do trabalho. Deve ser algum tipo de orientação, sei lá, via osmose que ele faz, né? Algo nesse sentido. Bom, então é isso. As pessoas que me entregaram foram essas aqui, só para vocês saberem e terem a confirmação aí ao vivo que vocês mandaram e chegou. Tudo certinho. Maravilha, Tranks? Dúvidas, gente? Não, fácil, né? Até agora nenhuma novidade. Povo do bem? Ó, tá. Vou dar início. O pessoal que foi entrando aí tiver dúvida, chama no chat. Se eu não ver, fala, professor tá falando, o aluno tá com dúvida ali, quer saber? Porque às vezes eu não vejo, tá? Muito bem, gente. Neoliberalismo e educação. Falamos sobre a indústria cultural, que é um conceito muito importante, principalmente para fazer provas, certo? A ideia de atualidades é munir vocês de informação e de questões que vocês consigam entender, aplicar no cenário atual e no cotidiano na vida de vocês. Isso para vocês poderem estarem sempre em constante contato com essas ideias, certo? Que ideias são essas? Ideias que caem muito em questões de ciências humanas, né? A gente vai falar hoje sobre neoliberalismo e educação. Educação mais no final, não vai dar tempo de falar tudo. A gente começa aqui entendendo primeiro o que é o liberalismo. Professor, já sei, tá, mas a gente vai retomar para poder entender o que ele contraria e quais são as propostas novas. Muito bem? Bom dia, Lê. O pessoal está no bom dia ainda, né? Muito bem. Bom dia, querido. Vamos lá, gente. Pessoal, então, liberalismo. Professor, eu já sei que surge no século XIX, XX, né? Perdão, surge no século XVIII, XX em diante. Tá, mas calma aí. Ele surge num contexto, pessoal, de crítica ao absolutismo, ou seja, o rei está mandando em tudo, ele interfere em todas as questões da vida das pessoas, políticas, religiosas, de opinião, certo? É um domínio, né? Centralizado na figura do rei. E o iluminismo ele vem criticar através da razão, através da observação, através da experiência, o que pode dar certo e o que pode dar errado. E ele percebe que o autoritarismo do rei não tem funcionado porque as pessoas estão opa, não? As pessoas estão em constante opressão e principalmente com relação à economia, porque o Estado está centralizado, ou seja, o rei determina os preços, ele determina se pode vender, se não pode, ou seja, você não vai ter a livre iniciativa ali como a base principal da economia, mas sim o papel do Estado interferindo em tudo. É um momento, pessoal, que os reinos estão muito fortes devido às grandes navegações, devido às colônias que eles estabeleceram, né? Os reinos europeus estabeleceram pelo mundo, né? Continente americano, asiático, certo? E aí, gente, agora é o momento então que as pessoas, né, que os iluministas, filósofos, cientistas começam a questionar esse poder centralizado na figura do Estado, né, na figura do rei. Daí a gente tem o liberalismo econômico dentro, né, das ideias iluministas, onde que o principal, né, o idealizador é o Adam Smith. Vocês têm que lembrar desse carinha aqui, porque esse carinha é muito básico, muito básico, muito básico mesmo, tá? Basicamente, lei da oferta e da procura. Adam Smith, então, diz, o Estado não vai interferir em nada, ou seja, visão negativa do Estado com relação à economia. Ele não quer a participação nenhuma interferência do Estado, do governo, né? Seja ele uma república, seja ele uma monarquia, não pode interferir. A economia, ela se mexe sozinha, segundo Adam Smith, né? Então, lei da oferta e da procura. Tem mais produtos no mercado, certo?
eles vão ficar mais baratos, né? Mas se esses produtos começam a ser cada vez mais procurados, vão ter menos, certo? E aí o preço eleva, né? O lei da oferta e da demanda, é uma autorregulamentação. O Estado não tem que falar, ó, vai ser vendido nesse preço, vai ser vendido nesse outro preço. Não tem uma regulamentação por parte do Estado. Então as pessoas vendem e compram pelo preço que elas quiserem. É livre iniciativa, beleza? Liberdade total, economia. Tranques aqui, isso aqui é fácil, né, pessoal? Dentro da ideia do liberalismo clássico, gente, a gente tem o liberalismo político, ou seja, restrição do poder estatal. O que é isso? O Estado não intervém em direitos fundamentais, como a vida, a felicidade e a liberdade. Professor, direito à vida, felicidade e liberdade é John Locke. Sim, né? É o John Locke, exatamente, filósofo iluminista. Porque se você tem direito a isso aqui, ó, que é o primeiro item, obviamente você consegue buscar felicidade e, obviamente, para você buscar felicidade, você tem que ser livre. Então, o Estado ele vai ter a função apenas de, na verdade, cuidar para que esses direitos aqui sejam preservados, belezinha? Ele não vai intervir, ou seja, o Estado aqui para o liberalismo político, ele não tem a permissão de interferir na sua vida, né? Na maneira como você se comporta, na maneira como você opina sobre as coisas e na sua visão, né? Mesmo sobre o papel dele. Então, você tem direito a ser contra o Estado também, a falar mal do governo, ou a discordar, ou elogiar. Então, são características individuais que o Estado não vai interferir, belezinha? Liberalismo político. E o social, que vai ser o quê, pessoal? O liberalismo aplicado, mas aqui no sentido de o Estado promover o desenvolvimento dos índices, proporcionar, né, na verdade, oportunidades para que o desenvolvimento dos cidadãos aconteça, certo? Porque se você não tem isso aqui, ó, você não consegue se desenvolver economicamente, né? Você, obviamente, não vai ter como preservar a sua saúde, só que é uma engrenagem, porque ao mesmo tempo, por exemplo, nós temos aqui o direito à vida, certo? Você automaticamente, se você está vivo, você tem que estar, o ideal é que você esteja com saúde, certo? Então o Estado vai ter a função de dar oportunidade para que a pessoa tenha saúde, certo? Consiga trabalhar e, portanto, se desenvolver. Professor, então, peraí, então o Estado vai cuidar de questões básicas? Vai, certo? Porque pensa o seguinte, morto compra? Não, morto não consome. Logo, quem vai consumir, quem vai dar lucro para as empresas, quem vai fazer a economia girar são pessoas vivas, né? Pessoas vivas têm que ter saúde, têm que ter educação. Então, são coisas muito básicas que vão fazer com que as pessoas possam o quê? Fazer a economia girar. Ou seja, o Estado tem o papel de preservar o indivíduo para o indivíduo fazer a economia girar, para ele consumir. Se ele não consome, né, a economia não gira, fica tudo travado. A empresa que não vende, né, fale, certo? É uma lógica básica, tá? Daí, então, o liberalismo social. Tranques? Dúvidas aqui, gente? Tudo bem? O pessoal só mandou bom dia? Tá, vamos lá. Pessoal, crítica do Karl Marx sobre a visão liberal do Estado, tá? O que o Marx vai dizer? Isso aqui é século XX, tá, pessoal? Isso aqui naquele momento em que surge a teoria do Marx, tá? Tem uma série de erros, tanto o liberalismo quanto o marxismo tem uma série de erros, tem uma série de ajustes, que ao longo dos tempos as pessoas vão desenvolvendo, os cientistas vão desenvolvendo, e vai se chegando, né, a novas conclusões o tempo todo, certo? Mas naquele momento, pessoal, que a gente está falando aqui então de segunda revolução industrial, ele vai dizer que o liberalismo total, né, sem a interferência nenhuma do Estado na economia, vai ser prejudicial principalmente para o trabalhador. Porque a gente não tem regulamentação, por exemplo, de horas trabalhadas, você não tem a regulamentação do salário mínimo, você não tem o diálogo, né, o remédio entre a relação, né, do trabalhador com o empregado. Tá? Então, o trabalhador não pode, ele não tem o direito ali de protestar ou de exigir melhores condições, e aí então fica uma coisa muito livre, e geralmente quando você está livre demais, você vai fazer o que você quer. Só que quem vai sair mais beneficiado numa relação, quem é dono da empresa vai empregar os outros? O dono da empresa, então ele vai pagar o que ele quer, ele vai estimular as metas que ele quiser, certo? Vai colocar o tanto de tempo que ele quiser que tem que ser trabalhado, porque aqui é totalmente livre, o Estado não interfere nisso, certo? E o Marx vai falar, isso é prejudicial principalmente para o trabalhador, porque aliena ele. Ele pode trabalhar muito mais, perde a noção do tanto que ele produziu, mas recebe o mesmo salário sempre. Então, em um mês, ele produz X, mas recebe 1/3 de X. Segundo mês, chega lá o empregador dele e fala assim, ó, a gente vai ter que bater 2X esse mês. E trabalha 2X, mas o salário dele vai ser o quê? Vai manter ali, ó, 1/3 de X ainda.
Ou seja, você aliena o trabalhador. Ele não sabe, né? Ele está trabalhando mais, mas o salário é o mesmo. Professor, mas hoje em dia não é assim. Você tem as metas, você tem o estímulo, você tem premiações nas empresas. Claro, gente, a gente está falando hoje. Isso aqui é uma teoria daquele momento e é a principal crítica que ele faz, a alienação do trabalhador. As teorias, elas não nascem, não existem teorias perfeitas. Elas são ajustáveis às realidades diferentes em diversos momentos diferentes. Correto? Então ficou claro aqui a parte da crítica do Marx sobre o liberalismo? Trunks, cri-cri, bolas de feno rolando pelo deserto, a coruja, né, fazendo aquele barulho. Tudo bem, seguimos então, povo. Opa, claro como o dia. Claro como o dia. Tudo bem. Gente, então, de um lado aí, você que adora uma treta, né? De um lado ficam os liberais, do outro lado os socialistas, ok? Fácil de entender, né? Pessoal, o problema do liberalismo. Falta de regulamentação faz com que você tenha venda massiva de um monte de coisa, compra massiva de um monte de coisa e todo mundo feliz. Mas depois que acontece, você não tem como pagar, eu vou fazer o quê? Tá, eu vou vender o que eu tenho, minha casa, carro, cachorro, tudo, né? Ou seja, tá, mas tem os juros, não tem? Porque eu tô devendo. E aí, como é que acontece? Eu tô falido, o banco continua, né, com um saldo devedor da minha parte, porque eu não consegui pagar tudo, aí fica todo mundo quebrado. Crash, né? Bolsa de valores, certo? Principalmente na bolsa, né? Então, os mercados super valorizados, mas o dinheiro não existia na realidade para as pessoas comprarem e fazer a economia girar. Então, começa todo mundo a hipotecar suas casas, né? Entregar as casas. O que o banco faz com, mesmo que o banco, para poder tomar as coisas, pessoal, para o banco, ó, vou receber de volta. Gente, não vai adiantar nada. O que adianta o banco receber em bens passivos ou ativos se você não tem como fazer o bem trabalhar? O que vai fazer com uma casa, pessoal, que não pode ser alugado, que as pessoas não têm dinheiro para alugar nem comprar casa, gente? Ele vai quebrar a casa e fazer notas de concreto? Não existe, certo? Ou seja, pessoas que não conseguem comprar não estimulam a economia, certo? Pessoas que não compram, as empresas falem, todo mundo fica falido. Iniciativa privada, então, vem abaixo, certo? Queda do liberalismo, beleza? O que vai acontecer? Uma superprodução, vão sobrar estoques de produtos, né? Quando eu falo em produtos, é tudo, pessoal. Roupa, fone, casa, celular, eletrodomésticos, bens, certo? Vai ficar tudo isso parado, né? E pensa no seguinte, as empresas já gastaram para produzir tudo isso, né? Elas já tiveram o gasto para poder produzir e elas não vendem porque tá todo mundo quebrado, endividado. E aí congela, fica uma coisa quebrada, não tem uma movimentação. Aí chega o Estado e fala, não, calma, vamos lá, bota ordem na coisa. Então ele vai fazer o seguinte, vai comprar empresas privadas, certo? E aí, porque pensa aqui, ó, todo mundo endividado. Quem tem dinheiro? O Estado, certo? O Estado vai pegar, vai comprar as empresas, certo? Vai fazer o quê? Vai gerar novos empregos, certo? Então, ó, comprou o banco X, beleza? Assumiu lá a dívida do banco, comprou o banco X, porque o banco que quebrou aqui na crise de 29, todos os bancos, a maioria deles, demitiu uma galera, a galera ficou sem salário, não tinha como o banco se sustentar, então a galera foi demitida. O Estado vem, compra, por exemplo, bancos, empresas privadas, emprega novamente as pessoas voltando a ter um salário, voltando a ter como poder comprar, volta então o pessoal a ter mercado consumidor. Se tem pessoas comprando, as empresas que vão produzir vão voltar a ganhar dinheiro e a economia vai o quê? Aos poucos voltando a funcionar. Então vocês percebem que o liberalismo total não dá certo, principalmente em épocas de crise como essas, né? Principalmente pela questão da alta injeção de dinheiro no mercado financeiro, sem ter a certeza de que esse dinheiro retornaria, certo? De que essas dívidas seriam pagas, e principalmente porque os Estados Unidos, além de emprestar dinheiro para a própria população, as empresas privadas emprestam, né, dinheiro para a própria população, capital rolando solto, elas também, o próprio Estados Unidos emprestou muito dinheiro para os países da Europa após o fim da Primeira Guerra, e esse dinheiro não voltou de imediato. Então, assim, foi um crash total, né? Então, momentos de crise, o Estado, eles percebem que o Estado tem que fazer alguma coisa, certo? Nesse meio tempo, gente, após essa crise, tá? Que foi para 70, mas nesse meio tempo, depois da crise, eles percebem que o Estado tem que ter a função de interferir em questões básicas, certo? Por quê? Como eu falei, se o Estado não interfere em questões básicas como, né, o bem-estar, certo?
como a saúde, como o direito ao emprego, à liberdade, as pessoas não se desenvolvem e as pessoas não compram. Pensa o seguinte, o ser humano tem que estar vivo, senão ele não compra, ele tem que estar com saúde, ele tem que estar com dinheiro, senão ele não compra, e se ninguém compra, as empresas falem. É uma lógica básica, gente, na cabeça de vocês, certo? Que tem que entrar na cabeça de vocês. E o que acontece? Vem, então, um cara chamado Keynes, certo? Um economista britânico, que fala assim, ó, principalmente após momentos de crise ou durante momentos de crise, o Estado vai ter a função de cuidar de coisas muito básicas para manter a estabilidade econômica, vai gerar os empregos, vai cuidar de parte, né, de questões da saúde, educação, certo? Desenvolvimento, regulamentação. Então, ó, horas de trabalho, né, no máximo 8 horas por dia, descanso semanal, salários mínimos, né, direitos básicos ao trabalhador, vai dialogar o empregador agora não vai mais pagar o salário que quer, vai ter que ter uma regulamentação, uma coordenação, o trabalhador vai ter direitos também, certo? Então, o Estado, pessoal, vai remediar a relação entre trabalhador e empregado, certo? Para criar um estado de bem-estar social, dentro aqui, ó, então, do keynesianismo, tá? O Keynes, o John Maynard Keynes, tá? O estado de bem-estar social. O Estado vai interferir para as pessoas terem um desenvolvimento bom, para elas poderem fazer a economia girar. Se as pessoas não estão bem, a economia não gira, certo? Os países que são modelo desse bem-estar, do estado de bem-estar social, ou também chamado de social-democracia, tem uma live que eu falei sobre isso no meu Insta, depois se vocês quiserem, né, quem tiver com tempo aí, onde dormir, não sei, tá na hora do almoço sem fazer nada, assiste lá. É isso, é o estado de bem-estar social, um modelo que é adotado pelos países nórdicos, pessoal, tá? Então, Dinamarca, entre outros países, seguem esse modelo e são um país onde você tem o maior índice de IDH, o índice de desenvolvimento humano do mundo, e estão entre os 10 países com pessoas mais felizes do mundo, o modelo adotado aí do keynesianismo, da social-democracia, tá? Aí o que vai acontecer? Para o Estado poder interferir nessas questões, ele precisa arrecadar bastante, não tem? Precisa, né, arrecadar impostos. Então, ele vai criar a burocracia, certo? Ele vai criar a regulamentação, as leis, o trabalhador, o empregado, os impostos, né? A empresa vai abrir, ela precisa pagar imposto para isso, pagar imposto para aquilo, certo? Daí é uma forma dele arrecadar. Essa grana ele vai converter nos mecanismos, pessoal, de bem-estar, saúde, educação, lazer, campanha de vacinação, tudo, informação, tudo, certo? Aí começa a se olhar para o Estado como agora uma figura de pai, uma figura paternalista, centralizadora, principalmente para as empresas que estão tendo que pagar os impostos para o Estado. E aí elas começam a perceber que o Estado está acumulando mais capital que ela, certo? Aí começa a crise em cima do keynesianismo. Né, ó, a crise pela acumulação intensiva, pessoal, do capital por parte do Estado, né, e por uma regulação que eles falam monopolista, ou seja, o Estado vai regulamentar tudo, todas as relações, certo? Então agora volta a ter a figura ali do Estado centralizador, e aí eles criticam, principalmente após os anos 60, né, essa figura do Estado, porque o capital agora está mais com o Estado, isso é um problema, o capital tem que estar com as empresas, segundo as empresas, né? O capital tem que estar com as empresas privadas, certo? Então, eles vão criticar, falar que o Estado não tem que centralizar e tem que parar de cobrar impostos, diminuir os impostos das empresas, diminuir a burocracia, certo? Tá? Então, aí vai surgir agora o neoliberalismo, né? Então, após a década de 70, é o neoliberalismo, que busca proteger o capital, deixar o capital sempre com o quê? Com as empresas privadas, certo? Capital privado, beleza? Mas principalmente o capital em si, proteger a moeda, ou seja, como é que eu protejo a moeda? Como é que eu, em defesa da moeda, como é que eu faço isso? Eu diminuo a atuação do Estado em questões econômicas, certo? O Estado vai agora agir só no básico do básico, e mesmo nos setores que ele vai agir com o básico do básico, vai ter a entrada, né, grande de capital nesses setores. Então, por exemplo, vai criar colégio público, certo? Questão básica. Mas o governo, o Estado, ele vai interferir ele vai continuar ali com o quê? Com a questão do currículo, a base nacional curricular, certo? Então, o MEC vai falar as matérias, os objetivos, os conteúdos, certo? Isso aí é coisa do Estado, beleza? Agora, a estrutura, por exemplo, quem vai construir todo o colégio? Uma empreiteira privada. Quem vai pintar? Uma empresa privada. Quem vai fazer o transporte das pessoas que vão para lá
construir o colégio, uma empresa de transporte privada. Então, você vai injetar o capital privado mesmo em setores em que o Estado que seria o Estado que interferiria. Então, você vai reduzindo os custos dos gastos do Estado e você vai atribuindo para a iniciativa privada. Tranquilos aqui? Beleza? Tá? Então, é pautado então na defesa da circulação do capital, ou seja, do capital continuar existindo cada vez mais e o quê? No mundo globalizado, a defesa pela globalização econômica, certo? Beleza? Então, o neoliberalismo vai surgir em defesa sempre do capital rolar solto, certo? Então, vai entrar capital estrangeiro pra caramba no Brasil, vai ter privatização de empresas que antes eram do Estado, certo? Então, é o capital, principalmente o privado, que vai ser o mais defendido aqui pelo neoliberalismo. Ele é criado para isso. Tranquilinhos? Modelos, pessoal, que tivemos, né? A primeira adoção do modelo neoliberal, tá? No governo democrático, belezinha, tá? Foi com a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, tá? Chefe de Estado, beleza? Na Inglaterra a gente tem o chefe de governo e chefe de Estado, tá? O chefe de governo, ele é só o rei, né? O chefe de Estado é o que toma as decisões, beleza? Tá? E nos Estados Unidos com o governo do Ronald Reagan, certo? Ele era muito liberal, tá? Não, ele era extremamente liberal. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai, então, diminuir os impostos com relação às empresas privadas para que as empresas privadas consigam, né, acumular mais capital e, por sua vez, fazer esse capital girar, tá? No Brasil, pessoal, tivemos os primeiros modelos. Se alguém perguntar para você na rua, primeiro modelo neoliberal brasileiro, Collor, depois FHC. Vai vender empresas, por exemplo, a Vale foi vendida a preço de banana, né? Ela foi vendida por menos de 1/3 do que ela valia. O Brasil estava endividado pra caramba, né? Mas ele vendeu. Talvez não fosse necessário vender. Hoje ela poderia ser, né, só do Brasil, mas não. Ela é empresa de capital, na verdade, privado hoje, né? Falar que é misto, mas não é. A Copel, por exemplo, gente, empresa de capital misto. Você tem os sócios acionistas, né, com dinheiro privado, mas ela pertence ao município de Londrina, né? Então é uma economia mista, tá? Aqui não, eles vão vender, né, empresas estatais completamente para iniciativa privada. Então, por exemplo, né, pessoas que eram concursadas ou que trabalhavam para a Vale, né, quando passa então a pertencer a uma empresa privada, o que vai acontecer? Eles podem demitir a hora que eles quiserem, podem mudar as regras, certo? Então, continua-se diminui-se a burocracia, né, e sempre em favor ali do capital privado, certo? Então, os primeiros modelos que nós vimos. Seguindo, pessoal, então, características principais. Aqui é um resumo do que eu falei. Política de privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais, com ênfase na globalização, ou seja, pessoal, mundo globalizado, transporte, né, de mercadorias, de produtos, de capital. Né? Hoje, ó, eu pego meu celular aqui, né, paguei minha amiga aqui, eu peguei, fui pagar ela mandou mensagem em menos de 1 minuto, o dinheiro estava na conta dela. Mundo globalizado, olha a velocidade que o capital foi para ela, que o dinheiro está na conta dela. Sacaram aqui? É isso que o neoliberalismo defende. Por exemplo, num modelo em que o Estado ele vai regulamentar transações como essas, pode ser que não acontecesse tão rapidamente a transferência assim, né? O Estado para autorizar até chegar, mas por que você está transferindo para ela? Né? Não tem esse controle, né? Ou seja, né, em 1 minuto estava feito, ou seja, reduziu a burocracia, né? Facilitou o caminho, o capital flui. Tranquilinho, deu para entender aqui, ó. Entrada de multinacionais, então vai diminuir os impostos, pessoal, para as empresas virem para cá, produzirem bastante, só que a maior parte da riqueza vai acabar ficando com elas, né? Não vai pagar tanto imposto assim. Então por um lado é bom, faz a economia girar, mas por outro cria grandes oligopólios de empresas já que são grandes e o lucro fica com as empresas, né? Principalmente de multinacionais que estão sediadas em vários países, mas esses países não ficam com os benefícios das riquezas que aquela empresa produziu no seu território. Sacaram aqui? Né? A base da economia deve ser formada por empresas privadas. Então, mesmo em questões básicas, como eu falei, a educação, ou que seja um postinho de saúde, por exemplo. Né? Quem vai lá pintar o postinho? Empresa privada. A empresa que vai fazer os jalecos dos socorristas, dos médicos, né? Empresa privada. Então, a iniciativa privada vai estar em questões da base mesmo, da base da economia. Belezinha? Tranks? Fácil, difícil, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Estão em silêncio, assim, um silêncio ensurdecedor. Fácil, belezinha.
Seguindo, então, gente, por que criticam? O neoliberalismo é bastante criticado, pois muitos acreditam que a economia neoliberal só beneficia as grandes potências econômicas e as empresas multinacionais. Isso aqui, pessoal, é uma realidade, certo? Países pobres ou em processo de desenvolvimento sofrem com desemprego, baixos salários, aumento das diferenças sociais e dependência do capital internacional. Ou seja, você tem a dependência de países subdesenvolvidos. Então, por exemplo, com relação ao Brasil, né? Não se tem em governos neoliberais, você tem a redução, né, da participação do Estado em várias questões, como, por exemplo, pesquisa científica. Então, desenvolvimento tecnológico, placas fotovoltaicas, né, que absorvem energia solar por meio do silício. O Brasil tem a matéria-prima, que é o silício, em abundância. Só que ele vende essa matéria-prima barato, né, para as empresas multinacionais, para as empresas estrangeiras. Eles compram o silício, elas são as empresas que têm a tecnologia para produzir as placas. Então, ou seja, ao invés do Brasil investir, né, em polos de desenvolvimento tecnológico, né, ao invés de desenvolver tecnologicamente para eles produzir, para nós produzirmos as nossas próprias placas, a gente vende o silício e depois importa, compra mais caro o modelo já pronto, já transformado, né, por essas empresas multinacionais, né, porque elas têm a tecnologia, ou seja, é uma dependência que criou, né, é um exemplo de dependência econômica que se cria de um país subdesenvolvido, né, para um país já em desenvolvimento. Isso com relação a tudo. Então vai vir empresa que produz bastante se quiser, né, paga pouco para produzir, leva as riquezas para fora. A riqueza não fica, o benefício não fica no país. Isso é um lado ruim do neoliberalismo. Alguém ia falar alguma coisa? Alguém desmutou aí? Não? Tranques? Pessoal, não vai dar tempo de continuar falando, a gente faz, nós damos sequência aí na segunda-feira que vem, a gente vê os reflexos na educação, a gente vê por outros lados aí as facetas do neoliberalismo. E, pessoal, quem tiver dúvida pode dizer, porque, bom, de 4 horas, se vocês não tiverem, eu vou encerrar. Tudo bem, queridos, ou não? Gente, ó, novamente, tá? Até hoje, ó, pessoas que me entregaram trabalho. Olha aqui, ó. Giovana, Bia, Luana. Mas voltou tudo, peraí. A Maria, a Letícia, a Juliana, o Caleb, o Enzo, o Gabriel, o Gustavo e o Rafael. Quero só ver esse trabalho de vocês 5, hein, meus jovens? Quero só ver. Voltou. Pessoal, foram só essas pessoas, tá? A Bruna não mandou nada, eu não lembro de cor todos vocês, tá? Mas, pessoal, quem não mandou a entrega tem até hoje, final do dia, para encaminhar. Belezinha? Meus amores, se ninguém tem dúvida, eu vou encerrar, tá bom? Cri, né? Pessoal só por educação aí, pode falar tchau. Obrigado, Ju, tudo bem? Pessoal, então, sexta-feira a gente volta a conversar, belezinha? Tranques? Até mais, gente. Tchau, Júlia, tchau, Ju. Tchau, Duda, até mais, gente. Agora vocês começam a me responder, né? Muito bem. Muito bem. Tchau, Gustavo. Fazemos questões na próxima aula. Adeus.